Temos aqui uma profecia messiânica. Agora, deixe-me dizer a vocês, os judeus estão muito aborrecidos acerca desta profecia. Escutem isto. Eu vou ler para vocês uma maldição rabínica e vocês poderão encontrá-la na Lei Talmúdica, página 978, seção 2, linha 28. Permitam-me ler. Os ossos das mãos e os ossos dos dedos se caiam e se decomponham, àquele que se volte às páginas do livro de Daniel para saber o tempo de Daniel 9, 24 a 27. E que sua memória desapareça da face da terra para sempre. Uau! Incrível! Esses homens estão falando sério? Concordam? Portanto, agora eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão dispostos a avançar a despeito dessa maldição? Porque se vocês forem calcular comigo o período de tempo descrito em Daniel, capítulo 9, 24 a 27, então essa maldição, teoricamente, poderá cair sobre vocês. Mas eu quero falar algo para vocês. Eu sirvo a alguém que é maior do que esta maldição e eu não tenho medo desta maldição. Eu sei por que eles têm esta maldição. Eles têm essa maldição porque se ela não estivesse aí, alguém poderia calcular o período de tempo e descobrir a quem realmente devem seguir. Vamos ler. Cortado, determinado, separado de 70 semanas cortadas da maior profecia para os judeus. 70 semanas são para os judeus. Agora vamos passar os olhos em profecia, um dia vale um ano. Uma semana são, portanto, 7 dias. Então, no princípio, dia-ano significa que a semana inteira vale 7 anos. Agora, eu posso dizer isso para você simplesmente de mim mesmo? Não. Isso seria uma arrogância. Por isso, vamos procurar um apoio bíblico. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Um dia te dei por cada ano. Ele está falando em sentido profético. Números, capítulo 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representa um ano. Portanto, vamos testar agora esse conceito. Temos o princípio dia-ano. Vamos ver onde o número de 70 semanas nos leva. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. 70 semanas. Bem, uma semana tem 7 dias, então, quanto é que temos em dias? 490 dias. E este é o resultado, então, dos 490 anos proféticos que estão cortados, determinados. Cortados do quê? Obviamente, dos 2.300 dias proféticos, dos quais falava Daniel. E isso, então, nos leva a 2.300 anos proféticos. 490 anos são separados para os judeus. Isso é o que significa. Bem, vamos analisar, então, um pouco mais longe. Bem, então, o santuário seria purificado no final desse período. Bem, mas agora eu vou tratar apenas desta parte da profecia, apenas das 70 semanas, para descobrirmos de que falava. Então precisamos saber quando começa esta profecia, certo? Assim, quando começam esses 2.300 anos? Então, a partir de que período começamos a contar estas semanas? O código rabínico diz que nós não estamos autorizados a estudar isso, mas Daniel 9:24 nos dá a resposta. Há uma maldição sobre este versículo. Interessante que os rabis decidiram amaldiçoar uma parte de Daniel. Isso não nos confunde um pouco? Eu me confundiria. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o quê? Até o Messias. Então, desde a saída do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, lembre-se que Daniel está no cativeiro. Jerusalém está destruída, ela está desolada por 70 semanas. E começamos a contar quando? A partir do momento em que o decreto sai. Desde que sai o decreto, a ordem para edificar e restaurar Jerusalém, até o príncipe, o Messias, haverá 70 semanas
E as ruas e os muros se edificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9:25. Incrível! Daniel acaba de receber uma profecia messiânica que diz precisamente quando é que o Messias viria. Você sabia que isso está na Bíblia? Sabiam disso? Ora, vamos analisar estes versículos. 7 semanas, 49 dias, 49 anos. 62 semanas, 434 dias e 434 anos. Onde nos leva isto? O decreto para reconstruir e restaurar Jerusalém, e então se passariam 7 semanas e o templo seria restaurado. E então o Messias, o príncipe, viria. E então, do que necessitamos? Precisamos de uma data para começar. Podemos identificá-la neste período de tempo, certo? Precisamos de uma data para o começo. Artaxerxes, o rei da Pérsia, emitiu um decreto no ano 457 a.C. Este decreto dava total liberdade política aos judeus. Houve o decreto de Ciro anteriormente, que dizia respeito apenas ao templo. Mas este decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., faz referência ao reestabelecimento de Jerusalém. Aí está. Portanto, temos uma data de início. Então, 457 mais 483, que são os 49 somados a 434, isso nos remete ao ano 27 depois de Cristo. Agora, o que aconteceu, então, no ano 27 depois de Cristo? 69 semanas, 483, um dia por ano, você se lembra? Então, vejamos este decreto. Esdras 7, 12, 13. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, por mim se decreta que no meu reino, todo aquele que pertence ao povo de Israel, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. E este era o decreto. Por mim, Artaxerxes, rei dos persas, se decreta que todos os oleiros que estão além do rio, tudo aquilo que pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. E, além disso, uma inscrição arqueológica foi encontrada que confirma a data de 457 a.C., que está escrita em pedra. 457, 490 anos, o final da profecia são 2.300 anos. Sabe e entende que desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Agora, 7 acrescidos de 62, quanto é que é? 69 semanas. Total das profecias se refere, portanto, a quantas semanas? 70. Portanto, há uma semana a mais. Mas a profecia diz que o Messias, que significa ungido, viria após as 69 semanas. E isso tinha que ocorrer em que ano? Vocês estão se lembrando? 27 depois de Cristo. Portanto, o decreto saiu em 457, 69 mais 7, 82 dias e a recuperação total, esta parte em particular até o Messias, e, portanto, 27 depois de Cristo, até o Messias. Agora, quantos anos tinha Jesus quando ele começou o seu ministério messiânico? Ele tinha 30 anos. Então, por que 27 depois de Cristo? Então, temos um problema, porque 30 e 27 não são compatíveis. Agora, você pode ir a uma enciclopédia, mesmo uma enciclopédia infantil, e você vai perceber que o início da nossa era foi deslocado. Que, de fato, o começo da nossa era aconteceu uns 4 anos antes de Cristo. Porque, como não se conta o ano zero, o que Cristo tinha realmente eram 30 anos no ano 27, por causa destes cálculos. A palavra Messias significa ungido, e Jesus foi ungido, isso aconteceu no mesmo momento do seu batismo. Agora, no ano 15 do Império de Tibério César, esta é uma citação das Escrituras, aconteceu que, enquanto as pessoas se batizavam, e se batizava também Jesus, aconteceu que o céu abriu. Lucas 3, 1 e 21.
Agora, este ano de Tibério era o ano 27 depois de Cristo. Mas quantos Messias pode haver? Apenas um. Apenas um cumpre todos os pormenores da profecia. O ano 15 de Tibério César era o ano 27 depois de Cristo. E Jesus foi ungido com o Espírito Santo precisamente no momento certo da profecia. Agora você pode imaginar por que o Talmud rabínico diz: maldito seja aquele que calcula 7 semanas, porque o judaísmo teria chegado ao seu fim. Se eles aceitassem o que Daniel disse, o judaísmo teria chegado ao fim. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Agora, ouçam o que diz Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesus foi ungido e o ano era 27 depois de Cristo, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, versículo 15. Que tempo está cumprido? Que tempo é que foi aqui cumprido? João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ungido, o Messias, havia chegado. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Atos 10, 38. E teve lugar isso no seu batismo. Portanto, o Messias viria e tomaria os pecados do mundo sobre ele. E isso foi predito precisamente na Bíblia. E a data também. Gálatas 4:4. Mas vindo o cumprimento do tempo, Deus enviou o seu Filho. Cumprimento de que tempo? Havia uma profecia que tinha que ser cumprida. E só Jesus a cumpre. Mais ninguém. Eu vou deixar isso bem claro para que ninguém tenha dúvida. Ninguém. Nem Krishna, nem Buda, nem Maomé, ninguém. Mas apenas Jesus cumpriu. Ninguém mais. Portanto, apenas existe um Messias bíblico. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Eu estive dando umas palestras na Alemanha. Quando eu disse isto, alguém se levantou na plateia e disse: mas isso é arrogância. Como é que alguém pode dizer que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo? Isto é uma arrogância. E o que acontece com todos os outros? Sim, eu disse, você tem razão, eu sou arrogante. Quando eu digo que ninguém pode chegar até o Pai, exceto por esta pessoa específica. Mas se alguém chega até mim e me diz, e eu estou ali sentado com a minha filha, e essa pessoa me diz: você é o pai dessa criança? E eu digo: sim, eu sou o pai desta criança. E essa pessoa me diz: com tantos milhões de habitantes no planeta, você diz que você é o pai desta criança? Isso é uma arrogância. Bem, quem sabe isso seja uma arrogância, mas poderá também ser que isso seja um fato, certo? Embora a minha irmã diga que a paternidade é apenas uma opinião, enquanto que a maternidade é um fato, talvez nós pudéssemos discutir este assunto, mas o fato é que o ponto da questão que eu estou fazendo é que se Jesus é o Messias, e se Jesus é Emanuel, e se Jesus é o Yoshua, Jeová, o Salvador, Jesus, então ninguém mais cumpre, certo ou errado? E se ele é o Criador, não há mais ninguém que se qualifique, certo? Então eu devo me contentar com a confusão, ou eu posso tomar uma decisão? E se me pedirem que eu adore uma outra pessoa? Pois bem, eu tenho notícias muito interessantes. No meu país, na África do Sul, estão saindo algumas leis novas, novos currículos, e estão fazendo uma filtragem com todas as pessoas, e todo mundo vai acabar recebendo isso. E no nosso sistema de escola, nós temos algo chamado Currículo 2005, que significa que no futuro nossas crianças precisarão ser educadas em todas as religiões e deverão aprender todas as orações de todas as religiões e deverão reconhecer todas as divindades de todas as religiões também. Eu tenho um problema com isso. Portanto, em breve, talvez me apresentem uma imagem e eu terei que dizer: eu lamento,
Sinto muito, mas não posso concordar com isso. Vindo o cumprimento dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Gálatas 4:4. E o que acontece na 70ª semana? Sabiam que existem ainda muitas pessoas? Sim, há muitas pessoas que interpretam as profecias deste mundo e algumas pessoas pegam esta profecia das 70 semanas e a lançam no futuro, um futuro indefinido. E dizem que esta semana pertence ao anticristo. Mas esperem um momento. As 70 semanas dizem respeito aos judeus para terminar a transgressão, trazer a justiça eterna. E tudo isso é messiânico. Tudo é messiânico. Depois das 62 semanas, o Messias será... Agora, o que é que está escrito ali? Será cortado, mas não para si mesmo. O que significa isso? Ele irá morrer, mas não para si mesmo. Por quem? Por todos nós. É emocionante, é tremendamente empolgante. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Agora, temos aqui um quiasma, um paralelismo entre duas forças opostas. E se fala aqui de forças que estão a trabalhar, de um lado o príncipe da profecia e de outro lado alguém que virá para destruir a cidade. Quem é este? Foi Roma. Roma veio e destruiu a cidade no ano 70 depois de Cristo. Portanto, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com a inundação. Até o fim da guerra, a desolação está determinada. Daniel 9, versículo 26. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Este é o Messias agora. O outro governante, o Messias, e é assim que funciona essa forma de paralelismo quiásmico. Então, o Messias confirmará um pacto com muitos durante uma semana. Mas agora, por favor, notem isto. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a adoração. Uau! Como é que Jesus, o Messias, pôs fim ao sistema de sacrifícios? Ele se tornou o sacrifício. Ele se tornou o sacrifício, portanto, temos agora a 70ª semana. Amigos, por favor, pensem acerca disso. A 70ª semana ainda pertence ao Messias. Não pode ser atirada para o futuro, porque no meio dessa semana, a propósito, a metade de 7, quanto é que dá? 3,5. E por quanto tempo esteve Jesus ativo após a sua unção? 3 anos e meio. E no meio dessa semana, ele foi cortado, mas não por você ou por mim. Ele trouxe o fim ao sistema dos sacrifícios, porque ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não está certo? Portanto, apenas ele pode cumprir essa parte da profecia. Portanto, posso atirá-la para o futuro ou ela tem que dizer a respeito de Cristo? Pertence ao tempo de Cristo. Ele trará o fim do sacrifício e da oferta. Ele é a oferta. Há uma semana profética, ou 7 anos literais, que sobram na nossa profecia. Qual é a metade de 7? 3,5, 3 anos e meio, desde o outono do ano 27 depois de Cristo até a primavera de 31 depois de Cristo. Portanto, temos o ano 27 mais 3 anos e meio, e o sistema de sacrifício dos judeus simbolizado pelo templo chega ao fim. O Messias seria cortado, mas não por si mesmo. É fenomenal. Esta antiga profecia aponta para Jesus e para mais ninguém. Apesar do desagrado de muitos líderes religiosos nos dias de hoje, na 70ª semana, 31 depois de Cristo, Jesus morreu, mas há ainda 3 anos e meio que sobram. 70 semanas estão determinadas para os judeus. O que aconteceu no ano 34 depois de Cristo? Eu vou lhes contar algo. Jesus disse aos judeus e aos discípulos: vão primeiro aos filhos perdidos de quê? De Israel. Ide primeiro às ovelhas perdidas de Israel. Ele não as rejeitou, nem mesmo na sua morte.
Ele disse, ide primeiro às ovelhas perdidas de Israel. E eles trabalharam primeiro entre os judeus. Mas aconteceu em 34 depois de Cristo algo. Apedrejaram a Estevão. Apedrejaram a Estevão e os cristãos fugiram da perseguição. Quem foi enviado atrás deles? Lembram-se? Paulo. E Paulo recebeu uma visão e ele se tornou apóstolo de quem? Dos gentios. Pedro percebeu e através de uma visão de um lençol que descia com coisas impuras e que estava sendo enviado a Cornélio, um gentio, e ele vai a Cornélio e lhe diz que Deus lhe havia mostrado em visão que ele não deveria chamar a nenhum homem de impuro. Sabem o que ele diz? É ilegal para um judeu associar-se com um gentio, mas Deus me mostrou em visão que eu posso me aproximar de você. Portanto, no ano 34 depois de Cristo, Estevão é apedrejado. A missão de que o evangelho deveria ser levado através dos judeus, pelos judeus, chega ao fim e os gentios agora prosseguem com a mensagem. Eles pregam o Cristo ressuscitado. Não é interessante? E qualquer judeu que queira ser exortado a viver pode ser recrutado, enxertado, mas tem que reconhecer que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal. E, portanto, precisa tornar-se cristão. E se você está em Cristo, então você é parte da semente de Abraão. É assim que funciona. Cristo foi crucificado exatamente na hora certa, de acordo com a profecia, exatamente no momento em que a profecia disse que aconteceria. E no meio da semana, foi crucificado, mas ainda a misericórdia perdurou até que eles a rejeitaram totalmente. Não só rejeitaram a Cristo, mas também os seus seguidores. De acordo com a profecia de Daniel, o pacto de Deus com os judeus terminaria no ano 34 depois de Cristo. E daqui por diante teriam que ser enxertados à videira. Eles pregaram e foram rejeitados. Aqui na porta das ovelhas é por onde o trouxeram, onde o crucificaram. Queriam que ele viesse como rei dos reis e que destruísse os romanos, mas ele destruiu os seus pecados. De qualquer forma, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-o nos braços, mas não entenderam que eu os curava. Oséias capítulo 11, verso 3. Atei-os com cordas humanas com laços de amor, e lhes dei mantimento. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha o faz aos pintinhos, debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa vos será deixada deserta. E o tempo em que eles seriam os portadores da mensagem do Evangelho chegaria ao fim. E quando ia chegando, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Por quê? Por causa da dureza dos vossos corações. Porque virão dias sobre ti em que os teus inimigos te cercarão com trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão pedra sobre pedra. Lucas 19. Foi cumprido? Sim. Que a sua casa seria deixada deserta, desolada. Portanto, o evangelho passou a ser levado agora pelos gentios. A propósito, o que significa deserto? Significa que sobra algo ou que já não há vida? Nada, absolutamente nada. No meio da semana, Cristo faria cessar o sacrifício. Esses versos dizem que o Messias morreria sendo crucificado no 14º dia do primeiro mês judaico, no ano 31 depois de Cristo. E cada detalhe foi cumprido por Jesus Cristo. Agora, notem isso. A Bíblia diz em Marcos 15:38 que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, não de baixo até o topo. A partir do alto até embaixo. Quem o rasgou? Deus o rasgou. Agora, quando Deus rasgou o véu, o caminho do santo para o santíssimo foi aberto. Agora, isso significava que qualquer judeu podia ver o lugar santíssimo e viver. Uau! Por quê?
porque o sistema de sacrifício tinha chegado ao fim. Pensem nisto. Jesus cumpriu o sistema de sacrifício, sim ou não? Sim, porque, havendo Cristo feito o sacrifício, Ele o fez para sempre, perfeito, um sacrifício. E se eu construísse um pequeno templo e começasse a sacrificar novamente? O que eu queria dizer com este ato? Que Cristo não foi sacrificado e que não cumpriu tudo. Assim que, se eles querem construir outro templo, deixem que construam-no, mas ele não vem de Deus. Vocês têm acompanhado a lógica da minha apresentação até aqui? E o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Mateus 27:51. Isso foi escrito para nós. Então, de acordo com as profecias de Daniel, o pacto de Deus com os judeus cessaria em 34 depois de Cristo, ao final da 70ª semana. E não se pode lançar a 70ª semana para o futuro, porque o sistema de sacrifício foi encerrado pelo próprio Jesus. Portanto, ela se encaixa melhor no passado. Em 34 depois de Cristo, Estevão é apedrejado, os líderes dos judeus rejeitam o evangelho e este vai para os gentios. Gálatas capítulo 3, versículo 29, diz que se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Tanto, por outras palavras, todos os que aceitam a Jesus Cristo se tornam parte da semente de Abraão. Sim ou não? Paulo diz a semente no singular, o que significa que se refere a Jesus Cristo e nada mais. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, e em todos aqueles que andarem conforme esta regra, paz seja sobre eles. E quem são estes? Os que aceitam a Cristo, são eles. Então, eu amo os judeus, eu tenho muitos amigos judeus. E diariamente eu oro com todo o meu coração para que eles aceitem o Evangelho. Espero que haja muitos judeus aqui hoje. Não estou querendo rebaixar os judeus, eu estou simplesmente explicando a profecia que aponta para Jesus. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E há mais coisas nesta profecia do que simplesmente isso. A purificação do santuário é uma festa judaica. E vamos vê-la mais à frente. É uma festa que se refere ao dia de juízo nos tempos do fim. Segundo a profecia, o fim do mundo, a profecia diz 2.300 anos mais tarde, e logo virá então a eternidade. Todos sabemos que esta terra foi julgada uma vez e destruída por um dilúvio. E todas as pessoas que não estavam na arca morreram afogadas. E da mesma forma, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. João 5, versículo 39. Em Jesus temos vida. Em Jesus somos salvos. Em Jesus podemos entrar no reino. Em Jesus e mais ninguém. E se compreendermos esta profecia, então não poderemos ser enganados pelas coisas que vão acontecer no mundo. E quero alertar as pessoas deste país, as pessoas de todos os países do mundo, que esta confrontação decisiva vai ocorrer em breve. Mas se nós estivermos com o Senhor, ninguém se perderá. Obrigado pela atenção.